Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Está no ar o programa TV Sintese mais 5. 5 por quê? Se você não sabe, vai ficar sabendo. Agora, o nosso programa tem mais 5 minutos de duração. Começa às 2h40 da tarde e vai até às 3 horas. Ou seja, é muito mais tempo para a educação, para o aluno, para a categoria e muito mais tempo para a luta. E bota a luta nisso, porque, como você sabe, a nossa vida é lutar. E por falar em luta, no programa de hoje, nós vamos receber a professora Sandra Moraes, que vai falar sobre uma batalha que parece interminável: o atraso de salário de professores nas redes municipais. E vamos receber também o nosso vice-presidente, professor Roberto, que vai tratar, entre outros assuntos, do debate sobre a portaria da unificação de calendário escolar nas escolas estaduais. Se você não sabe do que se trata, não saia daí, que você vai ficar sabendo. Começa agora o programa TV Sintese. Como eu disse na abertura do programa, uma das lutas do Sintese é para tentar impedir o atraso no pagamento de salário dos professores das redes municipais. Para falar como está essa situação, está aqui conosco a professora Sandra Moraes. Boa tarde, professora. Boa tarde. Vamos direto ao ponto. Quais são os municípios que estão atrasando o salário dos professores? Nós temos 7 municípios que até este momento não pagou o salário referente ao mês de dezembro. É o município de Santo Amaro das Brotas. Santo Amaro das Brotas não Maruim, pagou o salário de dezembro. Não estamos falando nem do 13º, é o salário? Não, é o salário. O 10º foi pago. Certo. É o salário. Tem Maruim, que pagou só os professores que estão em sala de aula. Certo. Os demais professores que trabalham na secretaria de escola, coordenação, direção de escola, esses também não receberam do município de Maruim. Tem Canidé do São Francisco, que não pagou também o mês de dezembro. Os professores estão em greve há 40 dias e ainda não receberam. Tem Graco Cardoso. Sofrimento, né? Graco Cardoso também não pagou. Umbaúba, Santa Luzia e Arauá. Arauá não pagou dezembro de 2016 e também não pagou dezembro de 2017. Dentre esses municípios, nós temos 3 municípios que pagaram o mês de janeiro e não pagou o mês de dezembro, que é Santa Luzia, Arauá e Umbaúba. E nós vemos isso como uma forma de dar calote. Como é que você paga o mês de janeiro, que ainda não venceu, e o mês de dezembro, que já venceu, você não paga, não é? Isso é uma forma que os gestores encontram para dar calote nos professores. Sim, mas fica em aberto, né? Ele vai ter que pagar. Fica em aberto, mas aí começa a luta para que seja realizado esse pagamento. Principalmente porque ele já pagou o mês de janeiro, né? Quando ele pagou o mês de janeiro, ele já tem uma intenção, que é a intenção de fazer com que se esqueça o mês de dezembro. Sim. Porém, ele está aberto e os professores eles vão reagir sim para receber o mês de dezembro. Claro. Fica imaginando aí você que está em casa, que recebe o teu salário, que já fica contando certinho com a entrada dele. Imagina se você tivesse desde dezembro sem receber e fosse responsável pelos alunos, né, pelos filhos, né, de várias pessoas que estudam a escola municipal. A sociedade tem que inclusive ajudar, a cobrar, participar. Sim, a luta da educação ela não pode ser uma luta exclusivamente dos professores, ela precisa ser uma luta da sociedade, porque o trabalhador ele necessita do salário para sobreviver. A sobrevivência do trabalhador é de acordo com o seu salário. Se ele não recebe salário, ele não tem condição nem psicológica de ir para uma sala de aula. São seres humanos. Imagine ser numa sala de aula pensando na conta de água que vai faltar, na comida, no gás que não tem.
entendeu? Então, são seres humanos. Então, sabe, não pode brincar. Saúde, educação, segurança, não pode vacilar. Não pode. E como é que está a situação dos professores? Calamidade. É uma calamidade, né? Porque você ficar sem salário. O mês de dezembro, ele tem uma simbologia para o povo brasileiro, né? Exatamente. Porque ele simboliza o nascimento de Cristo. Como é que um trabalhador vai renascer se ele não tem nem direito à alimentação? Que renascimento é esse, né? E os gestores, eles precisam pensar que eles são passageiros, mas os funcionários, os trabalhadores, eles não são passageiros. Ele faz parte daquele município. Eles precisam aprender a respeitar os direitos dos trabalhadores, porque o que a gente percebe é uma negação de direito que vem acontecendo diariamente. Não foi só esse ano. Eu citei aqui, inclusive, o município de Arauá, que ele não pagou dezembro de 2016 e não pagou dezembro de 2017. Está em aberto dezembro de 2016 e dezembro de 2017. Então já, como você falou, já é uma práticazinha do calote. A gente deixa dezembro, é uma prática. E aí vai tocando o ano, começa agora. O que é que acontece? Se vai para a justiça e demora um tempo, né? Porque nós sabemos também que a justiça ela é muito lenta. E tem festa, os municípios não param? Sim, eles realizam festas, eles não pagam. Enquanto isso, o trabalhador permanece sem o seu salário. É a política do pão e circo, né? Dá pão, dá circo para o povo e o que importa eles deixam passar. Mas já tem muitos anos de magistério, já viu muitas coisas aí terríveis contra a categoria. O atraso no salário é uma das piores, ou se não é a pior de todas? Sim. O atraso de salário foi a pior coisa que eu já vivi na minha vida. E é bom eu colocar que eu já vivi isso, eu já fiquei sem salário enquanto trabalhadora, enquanto professora, eu já fiquei sem salário. Inclusive, eu estou sem salário porque eu também sou do magistério de Santo Amaro das Brotas. Então, eu não recebi também o meu salário de dezembro, né? E é uma das coisas piores que a gente vive é a falta de salário, porque quando se falta salário, você falta alimentação, você falta a essência. Porque se você não recebe salário, qual o sentido do trabalhador dele trabalhar? O sentido é você receber em troca o seu salário. E quando você não recebe, isso causa um caos na vida do trabalhador. Porque falta tudo, inclusive alimentação na mesa. No encontro da categoria com os prefeitos, o que eles alegam para não efetuar o pagamento aos professores? Eles alegam muitas vezes falta de recurso, quando na verdade nós sabemos que não é. O que é que tem causado essa falta de recurso para pagar? É o inchaço da folha, é as contratações que eles fazem sem necessidade, é os cargos comissionados, e isso faz com que enche as folhas, né? E o recurso, claro, não vai dar porque eles administram de acordo com a vontade dele, mas não com a necessidade que os municípios têm. Agora eu queria, diante dessa pouca vergonha dos prefeitos em não pagar o salário, né? Um descaso, salário de 2016. Eu queria que a senhora aproveitasse aqui o espaço, olhasse ali para aquela câmera e mandasse um recado para todos eles, para que eles percebam que a gente está aqui na luta e não está à toa, não. Eu quero dizer aos gestores públicos que eles são passageiros e que eles foram eleitos com votos para passar 4 anos e que esses 4 anos passam rápido. E sem salário fica difícil a população esquecer e os trabalhadores um nome que não pode ser votado, porque quem não paga, faz pagamento do salário dos servidores, não merece confiança de ninguém. É isso aí. Professora Sandra, muito obrigado. Boa tarde, professor Roberto. Seja bem-vindo ao TV Sintese mais 5. 5, na verdade, é uma brincadeira que a gente está fazendo, você sabe muito bem, que agora nós acrescentamos mais 5 minutos ao nosso programa.
né, na última semana eu agradeci e parabenizei a nossa presidenta, e da mesma forma quero agradecer e te parabenizar, que sei do seu esforço para que a gente consiga ganhando cada vez mais espaço aqui na nossa mídia e com os nossos professores através da nossa querida TV Sintese. Espaço importante, né? A TV Sintese é um momento aí que a gente leva para a sociedade em geral a pauta do magistério, a pauta da educação. Então, essa ampliação de tempo acho que é importante para a gente ter mais tempo de dialogar com a sociedade. Bom, então vamos agora ao nosso bate-papo. Vamos começar hoje falando sobre o debate da portaria de unificação do calendário escolar nas escolas estaduais. Explica para a gente o que isso significa. Veja, a Secretaria de Estado da Educação baixou uma portaria, né, propondo 5 calendários escolares para as escolas estaduais, sendo que o problema que a portaria trata é que o ano letivo de 2018 ele precisa terminar até dezembro de 2018. Então isso gera para nós algumas preocupações, uma vez que o ano letivo de 2017 ainda não terminou na maioria das escolas estaduais, né? A maioria das escolas está terminando em fevereiro, março, o ano letivo. Então, em muitas escolas, efetivamente, o ano de 2018 inicia em abril ou maio de 2018. A questão é, como é que a Secretaria de Estado da Educação vai viabilizar um calendário letivo que contemple para, em dezembro, encerrar? Isso fica praticamente inviável, né? Precisaria utilizar sábados ou até mesmo até domingo. Então, são situações que a gente vê com preocupações, né? A gente vê com preocupações essa portaria, o fato da Secretaria de Educação continuar insistindo com ele chama como programa de intensificação da aprendizagem. Bom, a gente não é contra melhorar a aprendizagem do aluno, a gente entende que isso é importante. O problema é a forma como a Secretaria de Estado da Educação quer fazer esse programa, se desresponsabilizando do papel que cabe a ela. Porque a gente entende que discutir um programa de intensificação da aprendizagem para melhorar a qualidade do ensino e fazer com que os nossos estudantes aprendam mais, é preciso dividir responsabilidade, né? Qual é o papel que cabe ao professor, qual é o papel que cabe à escola, à direção da escola, aos funcionários, assegurar alimentação, transporte, condições de higiene, salubridade, calor, ou seja, tem uma série de coisas. E o papel que cabe à Secretaria de Educação. O que a Secretaria tem discutido com esse programa de intensificação é apenas qual é o papel do professor. E isso acaba colocando no professor toda a responsabilidade de questões que precisa ter um auxílio, ter um apoio da Secretaria para a gente ter as condições de desenvolver projetos pedagógicos para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, são questões que nós entendemos que o grande problema do Estado de Sergipe, da Secretaria de Estado da Educação, é a ausência de diálogo. O secretário de Estado da Educação, ele impõe portarias, muitas vezes, como é o caso dessa, desrespeitando, inclusive, a legislação vigente, né, porque quer que a escola siga programas, ideias, sem respeitar o projeto pedagógico das escolas, mas não dialoga com ninguém, apenas tenta impor. Bom, vamos falar agora sobre o ensino médio em tempo integral. Atualize para a gente como é que estão as negociações em torno da portaria que aumenta o número dessas escolas. Veja, esse é outro grande problema que a rede estadual de ensino de Sergipe está vivendo, né? Nós tivemos, na semana passada, uma audiência com o vice-governador, com as escolas que estão na lista, muitas escolas com um processo de adesão extremamente complicado, sem decisão do conselho escolar, desrespeitando a comunidade escolar, sem qualquer diálogo com a comunidade. Inclusive, os alunos do Colégio Felisbelo Freire, em Itaporanga, estão em greve desde o mês de dezembro, não aceitando o que a Secretaria de Estado da Educação quer impor nas escolas. Qual é a ideia? Acaba com o ensino fundamental nessas escolas, acaba com o ensino noturno e acaba com o ensino médio de tempo parcial. Ou seja, o estudante que não pode estudar tempo integral, que não pode ou que não quer, por diversos motivos, por estar trabalhando, estudando, assim por diante, ele fica simplesmente sem escola. Exatamente. E isso está ocorrendo tanto aqui em Aracaju, quanto em diversos municípios do nosso estado. O segundo problema desse projeto é o projeto pedagógico da escola está sendo destruído. Por exemplo, o Colégio Milton Dortas em Simão Dias
É uma escola premiada nacionalmente, é uma das melhores, agora no Enem 2017, foi a melhor escola pública do país. Por que uma escola premiada? Porque tem um projeto pedagógico, foi construído coletivamente pelos professores, pela direção, vitorioso, um projeto que dá certo, que os professores se envolvem no processo de aprendizagem dos estudantes. Essa escola, o projeto vai ser destruído, porque a secretaria quer impor esse projeto de Michel Temer, destruindo o sonho de milhares de jovens. Porque é uma escola que tem quase 2.000 alunos matriculados e vai reduzir para 560. O terceiro problema é a situação dos professores, porque o projeto ele não permite, por exemplo, um professor que tem 2 vínculos, que é legal, que está previsto na lei, na Constituição, o direito do professor ter 2 vínculos. Então, se o professor é professor do Estado e de uma rede municipal, ele não pode ensinar nas escolas de tempo integral. É muito séria a política muito grave que está sendo implementada pelo governo Jackson e a gente lamenta, porque inclusive o Sintese tem alertado o tempo inteiro nas audiências, publicamente, mas o governo faz ouvido de mercador, não ouve, né, e tenta implementar uma política que a gente sabe que vai levar a rede estadual para o suicídio. Bom, vamos mudar aqui um pouco de assunto, vamos falar sobre os aposentados da educação. Como é que está a questão do atraso e do parcelamento de salário desses servidores? Bom, a situação dos aposentados fundo, né? Não é fácil. Tem que respirar fundo, não é fácil. É uma situação difícil, né? Este mês de dezembro, os aposentados ainda não receberam todo o salário, né? Receberam agora R$ 2.500, o restante sem ainda definição de data para receber. O governo Jackson ainda insiste numa política que a gente entende que está errada, né? Os relatórios financeiros têm mostrado que há um crescimento de arrecadação dos recursos dos impostos que a população paga. Na nossa avaliação, o que está faltando é prioridade da gestão, né? O Sintese, inclusive, que nós já discutimos em outros programas aqui, já contratou uma assessoria de uma professora da Universidade do Rio de Janeiro, mostrou que há como ter medidas efetivas para capitalizar a Previdência. O que é capitalizar? É criar tipo uma poupança. É você colocar recurso para assegurar o pagamento da folha hoje, mas ter recurso para assegurar o pagamento da folha no futuro, quando aumentar o número de aposentados e assim por diante. Inclusive tem até a ideia da loteria estadual que serviria para alavancar também recursos para ajudar na Previdência. A ideia da capitalização é exatamente essa, é buscar recursos, né, que efetivamente gere essa poupança. Porque nós estamos discutindo com o governo, com a proposta da capitalização, uma das medidas é a criação da loteria estadual, que outros estados já têm, mas o dinheiro ser destinado exclusivamente para a Previdência, os créditos tributários parcelados de dívidas que, porventura, as pessoas não pagam em dias, que o governo parcela, esse recurso ser destinado à Previdência, a gente ter a questão de um aporte suplementar a partir da realidade atual da folha de pessoal para assegurar o pagamento em dias. A gente está propondo a questão da dívida ativa. O que é a dívida ativa? São problemas judiciais que os empresários, porventura, têm com o Estado, porque não paga as contas em dias. Quando a Justiça determina esse pagamento, o recurso ser destinado à Previdência. Ou seja, a gente tem propostas alternativas que não vai comprometer as principais receitas do Estado. Falta foco e boa vontade. Falta boa vontade do governo. Mas eu quero aproveitar aqui, inclusive, para convidar todos os aposentados e aposentados de Sergipe para estar na próxima terça-feira, dia 23, em frente ao Sergipe Previdência. Nós faremos um ato em defesa dessa capitalização, em defesa dessa poupança. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua presença e volte mais vezes. Estamos à disposição. Então é isso, pessoal. O TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo sábado. Lembrando que agora um pouco mais cedo, às 2h40 da tarde. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau, pessoal. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso
respeite o meu